Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 42 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, ache. Vamos ler. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim fez por 7 vezes. A 7ª vez ele disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentre um pouco, os céus escureceram, com nuvens e vento, e caiu abundante chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Digam todos amém. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Pedir a Deus que fale conosco, que a sua palavra se torne vida para mim e para você, que para além da voz do pregador, nós ouçamos a voz do Espírito Santo. Pai, fala conosco nessa noite. Aqui viemos, aqui estamos, Senhor, abertos para te ouvir. Para isso nós rogamos, derrama a tua graça e a tua presença sobre a nossa vida. Que essa palavra nos edifique, nos fortaleça, nos alimente e nos prepare para os enfrentamentos da vida. Fala conosco, Senhor, poderosamente, em nome de Jesus. Digam todos amém, e vamos aplaudir o nosso Deus e o nosso Pai. Gente, eu quero falar sobre o tema 5 passos para viver a promessa de Deus. Muitas vezes Deus nos dá promessas, mas parece que elas demoram demais. E essa espera da realização da promessa de Deus é desafiadora, que dependendo do cristão, ele é achatado, amassado, quando tem que esperar algo que Deus já prometeu. E esse ambiente do esperar, ele é perigoso, que nós seremos tentados a reagirmos de encontro aos princípios e a palavra de Deus, e é muito provável que quem não está preparado para esse tempo de espera, ele naufrague na fé. Conheço muita gente que não esperou, se afastou de Deus e perdeu a bênção. Eu já estive vivendo essa experiência, especialmente no início da minha fé, quando nada acontecia de bom na minha vida. Foram 2 anos de espera, de sequidão, de deserto. Eu podia ter chutado o balde da fé, podia ter me afastado de Deus, mas eu permaneci firme, e valeu a pena esperar. Digam todos amém. Essa é a história de Elias.
Ele está no Monte Carmelo, e essa história nos ensina que as promessas de Deus se cumprem. Digam glória a Deus. O fato é que nessa época o rei de Israel era Acabe, casado com a Jezabel, que desviou o Acabe. Acabe era aquele marido canoa. Sabe que marido canoa? Que a mulher senta em cima e leva para onde quer. E ele era assim, a tal ponto que Jezabel corrompeu o coração de Acabe, o levando a deixar de adorar o Deus vivo e se tornou um idólatra, adorando os deuses de Jezabel. É nessa época que Elias vem, vendo o distanciamento de Israel de Deus, profetiza que haveria uma seca muito grande no país, e assim aconteceu. E Elias tentava de todas as maneiras levar o povo do Senhor de volta à presença de Deus. Essa seca perdurou por muitos anos, o estrago foi enorme, até que Deus falou com Elias e fez a ele uma promessa. E essa promessa dizia que a chuva voltaria a cair, que a relva seria novamente molhada, que os frutos e as colheitas voltariam, a prosperidade viria mais uma vez a Israel. E Deus faz essa promessa a Elias. Só que entre a promessa que Deus fez a Elias e a concretização dessa promessa teve alguns passos. E são nesses passos que alguns tropeçam. São nesses passos que alguns naufragam na fé. São nesses passos que alguns cristãos não suportam e se afastam de Deus, se afastam do Senhor, desanimam. Aí param de orar, param de ler a palavra, param de buscar, porque a sua agenda não está batendo com a agenda de Deus. E todas as vezes que isso acontece, é desafiador para todos nós. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque não é pelo fato de Deus ter feito promessas para mim e para você, que elas vão acontecer naturalmente. Tem muitas promessas que não se cumprem, não é porque Deus deixou de cumprir, é porque o seu servo e a sua serva saiu do centro da vontade de Deus, onde a bênção acontece. A bênção acontece no centro da vontade de Deus. Quantas vezes eu já preguei o evangelho, preguei a palavra falando de Deus, das promessas, de fé, e está vivendo esse momento desafiador dela não ter acontecido ainda na minha vida. Mas mesmo assim eu não deixei de servir a Deus e não deixei de pregar a sua palavra. Então Elias é chamado por Deus, Deus faz promessas a ele, e a partir dali nós aprendemos 5 passos para que as promessas se cumpram na nossa vida. Digam todos amém. Quais são eles? Número 1, diga assim: tenha uma palavra de Deus como base. Diga, como base. No verso 1 diz: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias. Irmãos, ninguém aqui vai ter uma vida vitoriosa se não ter a experiência de receber a palavra de Deus se tornando base para a nossa fé. Porque Ele dá uma palavra, mas a coisa não acontece no tempo e nem do jeito que nós esperamos. Mas se Ele deu a palavra, vai acontecer. Nosso Deus é um Deus de palavra e vai acontecer. Digam todos amém. Por que você precisa dessa palavra? Primeiro, como você recebe. Pastor, como é que eu recebo essa palavra? De joelho, irmão. Não tem jeito. Levante a mão direita, passa a mão no joelho. Que tal?
esse elemento, esse joelho tem se dobrado? Se não se dobra, não vou lhe enganar. Você não vai ter uma palavra de Deus como base para a sua vida. Sem essa palavra você não consegue se sustentar. Logo, logo você vai blasfemar, vai reclamar, vai murmurar, porque você não recebeu uma palavra. E só não recebeu porque não busca Deus. Mas quando a gente recebe a palavra de Deus, esta palavra, diga comigo, dá direção. Mais forte, dá direção. O texto diz que veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Uma palavra, deu direção para ele não sabia o que fazer. Não sabia em que momento a seca terminaria, em que momento a sequidão sumiria. Mas ele recebe uma palavra de Deus, como base da sua fé. Sem isso você não se sustenta. Quem aqui já leu a Bíblia toda pelo menos 10 vezes? 5, 3, 2, uma vez. Mateus. Vai te catar, irmão. Como é que você pensa que eu sou mágico? Às vezes eu penso que vocês me olham como mágico. Chegou o pastor, e daí? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa dar tempo à palavra de Deus. Sem essa palavra você não tem base. O diabo vai te enganar, vai te engolir, vai te destruir. Segunda coisa da palavra de Deus é que ela fortalece a nossa fé. Deus fala para Elias: vai chover, mas não estava chovendo. E o que mantém Elias firme e no propósito é porque ele recebeu uma palavra. E essa palavra que sustentava a fé de Elias. Então a sua fé, a minha, precisa ser nutrida, alimentada, fortalecida, para que nos tornamos pessoas fortes e firmes na fé. Que senão você vai depender do culto. O culto é bênção, Deus fala conosco. Mas e amanhã? Se você prestou atenção nas minhas pregações, eu só falo sobre isso, porque isso resolve a sua vida, isso vai mudar a sua história, vai mudar o ambiente que você vive. Toda vez que eu recebo um irmão, uma irmã lascado, eu pergunto: como é que está a sua vida de oração? Como é que está o jejum? Como é que está a leitura da palavra? Ah, pastor, está devagar, por isso tu está lascado. Porque a oração traz Deus para perto da gente. Diga amém, diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Então o primeiro passo é receber a palavra. Se você não está nesse primeiro passo, eis que te digo, já era. Você tem que ter uma palavra. Você tem que ter a voz de Deus falando com você. Você já viu aquele casal velhinho? Basta o velhinho olhar para a velhinha dele, que ela já sabe o que ele está querendo, o que ele está querendo falar. Sabe por quê? Convivência. Quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Conviva com Ele. Você vai ter tanta intimidade com Ele, tanta proximidade dEle, que você vai perceber. Deus falou comigo agora. É intimidade, relacionamento. Eu estou com a Mônica há 35 anos de casado, de fuque-fuque, como é? Hein? Namoro, noivado, 37 anos, irmãos. Se eu olhar para ela, que ela já sabe, se ela baixar a cabeça, eu já sei que ela quer falar. É muito tempo junto, irmãos. A gente já se entende, já se reconhece, já se percebe. É por isso que você talvez não ouça a voz de Deus. Você está muito distante dele. Pastor, como é que é ficar próximo de Deus? É tipo o WhatsApp. Como é que você faz com o WhatsApp? Acorda, pega o WhatsApp.
Vai tomar café? WhatsApp. Vai para o banheiro? WhatsApp. Entra no carro? WhatsApp. Entra no ônibus? WhatsApp. Antes de dormir? WhatsApp. De madrugada você acordar? WhatsApp. É a mesma coisa. Se o apóstolo Paulo tivesse que escrever uma carta à igreja da Catedral da Família, ele escreveria assim: aos meus amados da Catedral da Família, o apóstolo Paulo escreve: sejam íntimos do Espírito Santo, assim como vocês são íntimos do celular. Seria essa a mensagem. Quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Então faça com Deus, você faz com o WhatsApp. Fale com Ele todo dia e você vai ver, vai aprender, vai sacar, vai perceber a voz de Deus na sua vida. Digam todos amém. Segundo lugar, segundo passo para receber vitória. Diga comigo: posicione-se em oração. Mais forte: posicione-se em oração. Diz o verso 41 e 42. Então, diga então. O que é esse então? Deus falou: Elias, vitória, meu irmão, vai cair chuva. O que ele podia fazer? Deus disse que vai cair chuva, vou ficar na minha, vou assistir, vale a pena sofrer de novo? Porque Deus já falou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Verso 42. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, do monte, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e falou com Deus. Ele recebe a promessa e ele vai para os pés do Senhor, que vai cumprir a promessa. Esse é o detalhe de muita gente. Deus fala com você através de uma pregação. Eu declaro uma palavra profética na sua vida. Você recebe essa palavra e amanhã não vai para o monte. O que monte é esse? Seu quarto, sua sala, seu lugar secreto, para derramar o seu coração na presença de Deus, dobrar os seus joelhos, chorar com Ele, falar com Ele, reclamar na presença dEle, dizer que está doendo. É assim que a promessa se cumpre. Elias recebe a promessa e vai buscar a Deus para que a promessa se cumpra. Digam todos amém. Por quê? Porque a oração nos conecta com o poder de Deus, irmãos. A oração nos pluga em Deus, nos pluga no poder do Espírito Santo. A oração libera os milagres e as promessas de Deus na nossa vida. Não é porque Deus te fez promessa que você vai ficar deitado na rede, na cama, achando que as coisas vão acontecer naturalmente. Você tem que se voltar para Deus em oração. Sair daqui antes de dormir, dobra o teu joelho, tem um tempo com Ele. Quem aqui crê que Deus pode tudo? Então pergunta aí para o seu irmão: então por que você fala pouco com Ele? Pois se Ele pode tudo, com quem eu mais vou falar é com Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que pode todas as coisas, esse Deus que faz milagres. Se é Ele que resolve a parada, é com Ele que eu vou gastar mais tempo conversando. Aí chega amanhã, está todo enrolado, toda enrolada, vai para cá, vai para... Parece uma barata que eu matei ontem, lembra, pastora? Pareceu uma barata voadora. Eu digo: desgraça. Ela para lá e para cá, e eu atrás dela, para lá e para cá, pá! Tem uns irmãos que parecem barata tonta, para lá e para cá, para lá e para cá. Nada errado, você tem que correr mesmo atrás. Mas antes de tudo, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E a pessoa que faz isso será bem sucedido em tudo aquilo que realizar. Diga glória a Deus, diga glória a Jesus e aplauda o Senhor. Primeiro passo: recebe uma palavra como base para a sua fé. Segundo passo: se posicione em oração. Terceiro, diga: persevere, mesmo sem ver resultados imediatos. Verso 43.
Aí Elias mandou o cara olhar, ver se vinha a chuva. O menino subiu e disse: sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse: tem nada, zerado de nuvem, não tem nada. Então disse Elias: volta. Quantas vezes? 7 vezes. Imagina isso. Elias recebe uma palavra, ele ora a Deus e manda o menino: olha, vê se está vindo chuva aí, uma nuvenzinha pelo menos, vê se vem algo. Se não tem nada, então volta 7 vezes, até você me dar uma boa notícia. Se fala de quê? Perseverança. Ah, não está acontecendo nada, não está acontecendo nada, e daí? Vai acontecer, porque Deus prometeu, vai acontecer, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Diga comigo assim: Deus age no tempo certo. Abacuque 2:3 fala isso, porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado. Se tardar, espera, porque certamente virá e não deixará de acontecer. Isso é fé, isso é relacionamento forte com Deus. Perseverar, mesmo que os resultados imediatos não apareçam. Isso é lindo demais. Tudo que eu falo de fé aqui, eu tive que aprender na escola da vida com Deus. Promessas que Ele fez para mim que custaram acontecer, mas elas aconteceram. Mas muitos se afastam, se desviam, desanimam. Muitos não suportam a espera. E outra coisa, essa espera muitas das vezes tem mais a ver com você, comigo, do que com Deus. Não é que Deus está dizendo assim: ah, não vou dar, espera aí, vai sofrendo, desgraçado. Não é nada disso. Essa espera tem a ver, não aprendeu, ele não está preparado, ele ainda não aprendeu. Ele acorda de manhã, só o WhatsApp, não fala comigo. Ele vai de noite, em vez de ler um pouquinho a palavra, fica lá no Netflix, primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada, quarta temporada, quinta temporada, sexta temporada, e o cara não quer saber de Bíblia. Ele diz: não aprendeu. Essa espera tem mais a ver conosco do que com Ele, porque Deus é bom. Diga: Deus é bom. É nosso Pai Celestial, está muito afim de te abençoar, me abençoar, mas se nós não aprendermos as lições, não adianta, que na escola de Deus não tem supletivo, tem que aprender e passar de sério. Digam todos amém. A perseverança testa e fortalece a nossa fé. A vitória, diga: a vitória pertence aos que não desistem. Os vitoriosos não desistem, meu irmão. Ele não se rende. O vitorioso, o vencedor, não quer nem saber. Está tudo errado, não está dando nada certo, mas eu não me rendo. Eu vou vencer, eu vou alcançar, eu vou superar, eu vou suplantar essas dificuldades, eu vou para frente. Vencedor é assim, nada para o vencedor. O vencedor suporta tudo isso. O vencedor tem capacidade de resistência, de resiliência, e ele não se deixa parar por nada. Ele não aceita a derrota, não aceita o não, ele não aceita perder. O vencedor é determinado, destemido, ele vai para frente até vencer. E você precisa ser assim, porque o Deus que você serve é o Deus de vitória. Digam todos amém e aplaudam o Senhor. Quarto lugar, primeiro passo, receber a palavra de Deus como base. Você tem que ter essa experiência. Vai, meu filho, não vai. Agora, meu filho, calma. Tem que receber essa palavra. E Deus tem boca, Deus fala. Segundo, se posicione em oração, gaste tempo em oração. Terceiro, persevere, mesmo que não tenham resultados imediatos. Não é porque, por exemplo, você está orando pelo seu marido, ele é alcoólatra.
Você fez a campanha por ele. E ele piorou. Ele está mais doido do que antes. Está mais bebão do que antes. Diga comigo, e daí? Diga, e daí? Deus me deu promessa. Não interessa se ele está bebendo mais, Deus me deu uma promessa. Ele vai ser transformado, ele vai ser abençoado, em nome de Jesus. Quarto lugar, quarto passo, diga, reconheça os pequenos sinais de Deus. Verso 44. Na sétima vez, o cara não desistiu. Quantas pessoas na sexta vez, não quero mais, não aguento mais, não suporto mais, já subi nesse monte para olhar se vem chuva e nada de chuva, quer saber? Eu não quero mais saber disso. Na sétima vez, o moleque disse, eis que se levanta do mar uma pequena nuvem, como a palma da mão de um homem. Então disse ele, sobe, Elias falou para o garoto, sobe, avisa o Acabe, para ele arrumar o carro dele, descer, para que a chuva não te detenha. Digam todos amém. Pequena nuvem, bastou para Elias. Reconheceu os pequenos sinais. Quando essa igreja começou a crescer, e nós decidimos comprar as casas dos vizinhos, a primeira casa que nós compramos, eu conto sempre essa história, porque sempre tem gente nova, era uma casa de 2,5 de largura, e 50 de comprimento, uma minhocazinha. Eu tinha feito uma escada, com uma porta, no projeto, a gente abria a porta, não dava em lugar nenhum, e quantas vezes eu fui lá, Senhor, estou abrindo a porta, como é que eu vou passar? Não tem como passar, foi 7, foi várias vezes, até que um dia, perseverando com a igreja, orando com a igreja, a gente abriu a porta e compramos a primeira casinha. Eu fiz uma festa, teve uma irmã que já até morreu, que bom que ela já morreu, crédula que só, espera aí, poxa, esse pastor é todo animadinho, uma casa dessa, tão pequenininha, ele fez uma grande festa, porque eu sabia, que era uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, que Deus ia usar aquilo, para fazer algo poderoso, algo grande, para a glória de Deus. Aplauda o Senhor. Reconheça os pequenos sinais. Os pequenos sinais indicam que Deus já começou a agir. Um detalhe que Ele te mostrou, uma notícia pequena, mas só isso, não diga nunca isso. É através desse isso que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Sempre foi assim, sempre será. Então reconheça os pequenos sinais de Deus que Ele está mostrando para você. Talvez pessoas aqui fizeram a campanha do projeto de vida, você fez 10 pedidos, só a metade de um aconteceu. Aguenta só, que vem o quinto passo. Quinto lugar, diga, confie que a promessa se cumprirá. Verso 44, 45, põe 5, diga, dentro em pouco, que de repente, os céus se enegreceram, escureceu, começou com aquela nuvenzinha, mas de repente, o céu escureceu, muita nuvem, muito vento, e caiu abundante chuva. Diga amém, e aplaudo o Senhor da glória, aplaudo o Rei dos Reis.
Esse é o quinto passo. Deus vai cumprir a promessa na sua vida. De repente, aquilo que era tão pequeno, talvez um negócio tão pequeno que começou na sua vida, talvez uma porta tão pequena que Deus abriu, uma notícia é boa, mas tão pequenina, de repente Deus vai usar isso, e vai derramar uma grande chuva de bênção na sua vida. Eu creio nisso, irmãos, eu confio nisso. Quando eu vim para cá, 26 anos atrás, a gente veio de uma igreja muito bem organizada lá no Bengui, uma igreja bonita, uma igreja com ar-condicionado, porcelanato, uma banda maravilhosa, já tínhamos quase 1000 membros lá. Aí Deus me mandou para cá. Eu me lembro que um dos meus filhos disseram assim para mim: pai, poxa pai, criança, né, menino pequeno, a nossa igreja lá estava toda prontinha, essa aqui tem muito trabalho para fazer. Eu digo: ah, meu filho, você nem sabe o que vai acontecer aqui. Deus vai fazer algo muito grande aqui, com essa pequena nuvem que nós estamos recebendo de Deus. É assim sempre. Se você não desviar o coração, se você se colocar com fidelidade diante de Deus, se você entender como Deus faz para cumprir a sua promessa, você vai longe, irmãos. Eu lamento muito quando eu pergunto, quem leu a Bíblia toda, tão pouca gente se interessa pela palavra. Não é difícil entender por que muita gente não rompe, muita gente não decola, e fica nessa espera. E essa espera, e eu encerro aqui, é Deus dizendo: ele não está pronto, ela não está pronta para aquilo que tanto ele quer, para aquilo que tanto ela quer. Sem receber a abundante chuva, ele nem ora, nem lê a palavra, nem me busca, não vai para a célula, não prega o evangelho, não fala de mim. Se eu abençoar esse cara, se eu abençoar essa minha serva, aí que ele vai se desviar, porque nessa escassez toda ele não se prostra. Imagine na abundância. Pergunte ao seu irmão que está perto de você: você está pronto para uma grande chuva na sua vida? Você está pronto para receber o que tanto você quer de Deus? É isso que você tem que aprender. Se prepare. Deus precisa olhar para você e dizer: o meu servo está pronto, a minha serva está pronta. Ele não vai se desviar, ele não vai se afastar, ele não vai fazer bobagem com as bênçãos que eu vou mandar para ele. Pelo contrário, ele vai me honrar, ele vai me exaltar, ele vai me priorizar pelo fato de eu ter cuidado tão bem dele. Então, o tempo de espera tem mais a ver conosco do que com Deus. Então, todo dia peça a Deus: Deus, me dá graça para que eu possa estar preparado para tudo aquilo que eu tenho pedido para o Senhor. Que o meu coração não se afaste de Ti, que a minha alma não se desvie, que a minha agenda não seja atingida por uma vida boa que o Senhor vai me dar, sem medo de errar. Se a metade dessa igreja, hoje à noite aqui, vocês se tornassem milionários, amanhã, 99% ia se desviar, porque não estão preparados. Mostre para Deus se você está preparado. Mas como eu posso mostrar? Priorize Ele, honre a Ele, seja íntimo dEle, curta Ele, desfrute da presença dEle, se aproxime dEle, aprenda dEle, leia a palavra dEle, se dobre diante dEle, e depois me conte se você não vai ganhar uma viagem de cruzeiro de graça. Amém, irmão? Aplauda o Senhor. Fique em pé, em nome de Jesus.